Então, bom dia, gente. Estamos aqui para mais uma jornada diagnóstica. Agora vamos começar a nossa segunda temporada, né? Graças a Deus, estamos aqui na companhia da nossa incrível equipe de marketing, desses nossos incríveis convidados, e como sempre, a gente vai tentar falar de assuntos importantes, de aspectos da saúde, que eu acredito que sejam de relevância tanto para profissionais médicos, quanto aqui para a gente que é estudante, acadêmico, e para a população em geral também, para que faça tanto uma questão de conscientização e também para quem tem curiosidade, né, ter a oportunidade de assistir e conhecer uma coisa nova. Eu sou o Isaac, eu sou acadêmico do sétimo período de medicina, faço faculdade no Centro Universitário do Pátio de Minas, né, aqui do Unipam, e eu sou o presidente da Liga de Radiologia. Esses aqui são meus colegas, pode se apresentar. Eu sou o João Vitor, eu também faço faculdade na Unipam e estou no terceiro período de medicina e sou diretor financeiro da Liga de Radiologia. Fala pessoal, eu me chamo Pedro, sou acadêmico de medicina do sétimo período, sou da sala do Isaac e faço parte do núcleo da nossa liga, né? Núcleo científico. E hoje vamos administrar esse podcast. Eu sou Lília, eu sou reumatologista e sou professora desses meninos. Meu nome é Rafaela, sou médica obstetra, estou coordenadora da Santa Casa de Misericórdia na área de obstetrícia também, na nossa clínica obstétrica, e também professora desses meninos que vão estar conosco hoje. Então, gente, hoje a gente vai comentar sobre um tema que eu acho que é de muita relevância, né? Acho que não só para quem é especialista ou que já tem um RQE, mas eu acho que para todos os médicos e todos os profissionais da área da saúde, e que no caso a gente vai comentar hoje, né, sobre saúde da mulher como um todo e doenças autoimunes. E assim, eu não sei se é por conta de fatores biológicos, fatores ambientais, mas recentemente tem ficado cada vez mais presente, né, doenças autoimunes nessa população, principalmente. Eu falo porque eu tenho uma mãe em casa e minha mãe também tem problemas reumatológicos, tem fibromialgia, tem diferentes doenças assim que estão dentro dessa área, né? E querendo ou não, acho que não é algo tão incomum nas outras casas de famílias brasileiras também, que eu comento com meus amigos, com parente. Então, tem tia também que tem problema. Então, eu queria saber hoje de vocês, por que que essas doenças autoimunes, elas aparentemente afetam mais mulheres do que homens? Tem algum porquê? É uma questão realmente da mulher ou é realmente a idade que chega? O que que tem ali? Bom, as doenças autoimunes realmente estão mais presentes no sexo feminino. Principalmente, um dos principais motivos é hormonal, é o hormônio estrogênio na mulher. Não que depois, por exemplo, na menopausa, que esse hormônio diminui, que vai diminuir os casos, porque a gente aí começa a ter outras patologias, mas está sim relacionado. E já tem algumas pesquisas também, algumas coisas que mostram que as mulheres têm um sistema imunológico mais atuante, vamos dizer assim. E aí, por um erro, ele começa a combater suas próprias células, porque doenças autoimunes é quando o seu sistema imunológico, por uma falha, começa a reconhecer as suas células como se fossem células estranhas. Então começa esse processo autoimune. Eu sou paciente reumatológica também, e não acho que tenha só a ver com idade, como a doutora falou, questão hormonal está muito presente, e a gente sabe que uma idade muito favorável para o desenvolvimento são mulheres jovens, principalmente porque nós temos muito desse hormônio atuante, mas a gente também vê, a partir do momento em que as pacientes vão ficando mais velhas, outras doenças autoimunes sendo manifestas. Então, elas são doenças multifatoriais, a gente não consegue colocar numa caixinha de um fator apenas, mas por essa cascata de eventos hormonais, essas questões da imunidade feminina, a gente tem visto mais mesmo no sexo feminino. Fora que a gente está tendo cada vez mais inovações tecnológicas na medicina, né? Mas Então, vai fazendo mais diagnósticos, os diagnósticos se tornam mais fáceis de serem feitos. Então, as pacientes acabam sendo mais diagnosticadas. Pacientes que talvez há alguns anos não teriam um diagnóstico fechado, hoje já conseguem ser encaixadas dentro de algum diagnóstico. E acaba que isso facilita para nós, até para o cuidado, cuidados mais específicos, qualidade de vida das pacientes. só para ilustrar para vocês, quando eu fiz reumatologia, o anti-CCP a gente não tinha, não era um exame disponível na minha época, sabe? Era para pesquisa, mas a gente não tinha como a gente solicita hoje. Outra coisa que está tendo muito, que é a questão ambiental, nós estamos tendo muito contato com substâncias diferentes, né?
isso também na minha época de residência, tinha um estudo, que eu me lembro bem, que fazia uma comparação de doenças autoimunes com as pessoas que moravam na zona rural e na zona urbana. Gente, isso eu tô falando de 20 e tantos anos, tá? E que mostrava que na zona rural tinha menos incidência de doença autoimune do que na zona urbana. Talvez por contato com poluentes ou com substâncias até de alimentos. Hoje, isso já mudou muito, claro. Todo mundo que mora lá na zona rural vem aqui, faz as compras, mas a gente tem mais vírus circulantes e a gente sabe que as infecções virais elas servem como gatilho para aquelas pessoas que já são geneticamente predispostas. A gente teve aí o surgimento aí do Covid, por exemplo, né, que já mostraram associação para ser esse gatilho das doenças autoimunes. Então, hoje a gente tem no ambiente também, além dessas questões hormonais, dessas questões da própria biologia feminina, a gente ainda tem esse contato também. Vocês perceberam que após o Covid houve um salto em doenças autoimunes por conta da depressão em si? Porque no Covid o pessoal ficou muito recluso em casa, né? Sem um contato social, e o ser humano chegou até aqui por conta do convívio social. Vocês acreditam que o fator de ficar distante da sociedade, o fator depressivo, melancólico, ajuda também nessas doenças? Eu não sei te falar, assim, se existe alguma coisa que prove isso. Uma coisa que eu tenho certeza é que as pacientes passaram a ter algumas outras queixas que antes não tinham. Porque ficaram mais quietas em casa, mas assim, eu não sei te falar assim, foi o fato do isolamento, mas elas sim passaram a estar mais queixosas. A gente teve uma que não é de doença autoimune, mas eu acho que vale a pena falar, os idosos que ficaram muito quietos, a sarcopenia foi uma coisa assim absurda, né? Fraturas osteoporóticas, porque todos os pacientes idosos pararam de fazer atividade física, Aumento da né? incidência de câncer de mama, porque as pacientes pararam de fazer mamografia. Então, quando voltaram a fazer os atendimentos de rotina, um monte de diagnóstico, porque ficaram ali 2, 3, ou até às vezes um pouco mais de tempo sem fazer a mamografia de rotina. Então, por um período, os casos aumentaram, porque foram diagnosticados, né? Casos que teriam sido distribuídos aí em 3 anos foram diagnosticados pouco tempo depois. Então, a gente tem um aumento de várias doenças, mas que a gente ainda não consegue fazer uma correlação direta com a causa. Nós sabemos que houveram alguns aumentos mesmo, mas a gente não consegue, porque é muito recente, né, gente? A gente vai conseguir ver isso em estudos agora, a partir de agora, prospectivos, e aí depois que a gente vai ver. Mas realmente algumas doenças aumentaram a incidência, com certeza. Dentro da prática clínica da senhora, quais doenças reumatológicas a senhora mais vê como frequente na população? Mais frequente. Nós estamos falando, assim, de doenças reumatológicas no total, eu acho que é mais osteoartrite, fibromialgia, mas entre as doenças autoimunes, eu acredito que lúpus, síndrome de Sjögren, sabe? Que eu acho que é o que tem artrite reumatoide. Eu acho que no geral, às vezes eu fico meio, quando me perguntam isso, a gente tem que pensar assim, que a gente é referência, então acaba que nós vemos muitas doenças que talvez você não veja, ou o clínico não veja, e aí talvez se eu falasse para você, nossa, eu tenho muitos pacientes com síndrome de Sjögren, mas será que, sabe? Então eu não sei te falar assim, mas mais lúpus, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, eu acho que são as mais prevalentes. E que aí vamos colocar ela na conversa também, eu acho que você vai ver quando vão para você lúpus também, né? Lúpus, bastante lúpus, espondilite anquilosante, eu vejo bastante. eh, Vejo bastante síndrome antifosfolípide, né, que acaba que chega bastante para nós também. E aí cursa junto, Sjögren a gente vê com uma certa frequência, mas eu vejo também, porque eu sou referência em alto risco, em gestação de alto risco. Então é onde essas pacientes acabam caindo para serem acompanhadas junto com o reumatologista quando engravidam. Talvez médicos que sejam ginecologistas gerais, ou então quem faz só gestação de risco habitual, talvez não tenha esse mesmo contato. Eu também tenho um É um certo viés, viés de né? informação,
porque acaba que a minha população ela é toda enviesada, né? Eu só trabalho com gestantes realmente com Então, patologias. quando o reumatologista encaminha, é porque É, já são já essas pacientes com doenças autoimunes e que têm essa piora ou que precisam desse acompanhamento, nem todas vão piorar, sim. mas que precisam desse acompanhamento mais de perto por alguém que seja especialista também em alto risco. E, assim, uma dúvida que eu tenho é que a maior parte dessas pacientes, elas chegam mais tardiamente no consultório, né? Eu falo porque, inclusive, eu tava acompanhando com a doutora esses dias, né, ao laboratório. Tem muito paciente que não tem noção da doença, né? E já chega com as manifestações propriamente ditas, ele não investiga. Igual, por exemplo, teve um de lúpus, se não me engano, que já chegou no estado bem grave, já teve que ser internado. E essas pacientes, elas não têm tanta noção. Vocês acham que é porque elas subestimam os sintomas? Ou elas aceitam e convivem com eles? Ou é porque o sistema de saúde não tá conseguindo captar esses pacientes? É difícil da gente colocar uma causa também. Por que que isso acontece? Há um certo tempo, quando a gente precisava de um médico, nós tínhamos o clínico geral, que fazia aquele apanhado geral, fazia os exames iniciais e geralmente direcionava essa paciente para um médico especialista naquilo que ele tinha encontrado. Hoje nós temos uma oferta de especialistas muito à mão dos pacientes. Então, os pacientes, se eu sinto uma dor de cabeça, eu vou no neurologista. Então, às vezes, existe uma questão de uma procura, uma autoprocura, digamos assim, por especialistas que talvez até chegar no especialista certo, porque cada um vai esgotar as possibilidades da sua especialidade. Às vezes, ele não faz aquele olhar tão completo do paciente. Então, pode acontecer isso. Pode acontecer de realmente o paciente subestimar sintomas, porque às vezes os sintomas são muito simples, às vezes uma perda de peso inespecífica, uma dor que é inespecífica também, uma questão migratória. Hoje dói o cotovelo, amanhã dói o joelho, o paciente às vezes relaciona a alguma atividade que fez. Então a gente tem uma dificuldade do paciente se reconhecer como doente ou como necessidade mesmo de procurar o atendimento médico. Às vezes, quando procura, vai só em atendimento de pronto atendimento, não procura um atendimento de segmento, tudo isso vai atrasando o diagnóstico, né? Então, são vários fatores, a gente vê que tem vários fatores associados, mas eu acho que o principal esteja aí, né? E eu acho também assim, como a gente está falando de mulher, É. a mulher acha que é muito comum sentir dor, Isso, né? A mulheres muito mulher acha que é resistentes. assim, é da idade, É, né? Ah, não, é minha idade, é normal, eu já tô com 40 anos, é normal sentir dor, é normal cair o cabelo. E quando fica alguma coisa mais séria, é que realmente às vezes procura. Hoje, com essa questão de internet, eu acho que tá até mais fácil dos pacientes procurarem. Esse caso que você colocou é porque assim, o que que a gente fala mais? Lúpus é mais comum em mulher. Aí vai e aparece um homem com lúpus. Então, eu acho que passa, acaba passando. Foi uma coisa assim: lúpus é mais comum em mulher, então ele não deve ter lúpus. Mas hoje eu acho que tem mais informação. Eu acho que os médicos estão agora mais prestando mais atenção em determinados sintomas para encaminhar para o reumatologista. Então, ainda tem pacientes que chegam em fase tardia, mas eu acho que agora está mais fácil de se fazer o diagnóstico. Eu acho que as pessoas estão pensando mais em doença reumatológica. isso. Eu tenho a impressão que há um certo tempo, doenças reumatológicas eram diagnósticos de exclusão, né? Quando se esgotava Depois tudo. que já tinha pesquisado tudo. Não, vai no reumatologista ver se ele acha Isso. alguma Que aí coisa. pedia aquela listona de exames até achar algum autoanticorpo alterado, né? Era mesmo. Eu tenho muitas histórias, assim, que às vezes eu conto para vocês no ambulatório, que assim, depois que sempre na faculdade, quando eu fiz reumatologia, era assim, depois, quando chegava a chamar o reumatologista, você podia ver que até laparotomia já tinha feito. Vamos pesquisar tudo. Não achou nada, chama o reumato, entendeu? Era mais ou menos assim. Hoje está um pouco melhor, porque às vezes até exagerado, porque às vezes assim, às vezes o paciente não tem nada, não, mas vamos fazer um FAM. E aí faz um FAM, vem positivo, aí pronto. Ó, você tá com lúpus, vai pro Deus reumatologista. me livre. E não é assim. Então, às vezes, eu acho que agora tá até um pouco exagerado. É verdade. Porque a gente já pensa logo em doenças reumatológicas, né? Agora tudo é reumatológico. É. Então, tem que tomar cuidado também, às vezes, até com a superexposição do paciente a exames que não vão trazer benefício para os pacientes, que às vezes vai servir só para piorar o estado do paciente, que às vezes não é aquilo, e aí ele já vai pesquisar na internet.
E aí vai falar, aí um fã positivo. Nossa, eu posso ter lúpus, eu posso ter síndrome de Sjögren, então já chega assim com o diagnóstico meio que E apavorado, né? apavorado. Nossa, eu acho horrível isso. Até no postinho, quando o paciente já chega com um diagnóstico prévio, ele não aceita se o médico discorda dele. Ele acha que é aquilo que viu no Google e bate o martelo e é isso. Com vocês também é assim que funciona? Já Nossa. chegou a brigar? Porque no meu postinho, o paciente brigou com a médica e não estava aceitando o diagnóstico certo que ela viu no Google. Tem. O grande problema eu acho que é justamente isso, porque o paciente procura e às vezes ele fala assim: eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, não, é isso. E se você, eu sempre falo, desfazer um diagnóstico é muito mais difícil do que fazê-lo. Com Porque certeza. quando o paciente chega, não, e aí, assim, você não tem lúpus por isso, isso e isso. Não, mas eu vi que lúpus faz cair o cabelo, meu cabelo tá caindo. Mas, gente, se eu passar a mão aqui agora, vai cair. Eu vi que lúpus dá dor nas juntas, eu tô com dor nas juntas. E aí, assim, são tantos sintomas e o paciente vai tentando, e aí você tem que provar, e você tem que provar que não é mais difícil que provar que é, sabe? São tempos mais difíceis mesmo, desafiadores. E o que a gente fala é, a gente tem que desenvolver nossas habilidades de comunicação, a gente tem que desenvolver o nosso papel assim de conscientização e de orientação dos pacientes. Porque hoje em dia, fazer protocolos de tratamento, o paciente encontra isso em qualquer página de internet. Exatamente. Todas as nossas federações, todas as nossas associações já trazem as doenças ali, o CID, com tratamento, com diagnóstico, como é feito. E os pacientes têm acesso a isso facilmente, abrindo qualquer site. Então, hoje, o maior desafio do profissional é realmente fazer com que aquilo que você está falando para o paciente chegue a ele como uma informação confiável. Porque para ele, tudo que ele leu em outros lugares vai ser mais confiável do que um profissional que talvez ele não conheça ainda, que está fazendo ali um primeiro atendimento. Realmente é desafiador, mas é para isso que a gente trabalha tanto, né? Tanto na formação médica, quanto depois de formado, a gente continua tentando desenvolver técnicas para que você consiga ter uma boa relação médico-paciente, se fazer entender e fazer com que o paciente confie no seu trabalho também, que é para isso que a gente foi formado, né? A gente realmente quer fazer o melhor para aquele paciente que está ali naquele tempo que a gente tem com ele. E às vezes você mostrar para o paciente que aquilo ali é um geral Isso. e que o paciente ele é único. A gente tem que tratar aquele paciente. Ó, o seu lúpus é diferente do lúpus do outro. Então a gente não trata todo mundo igual, porque senão era muito fácil. Não, então vamos lá, o primeiro remedinho da lista é esse. Então vai lá e começa a tomar. E não é assim. Então cada paciente é um ser único. E cada doença, eu sempre falo isso, cada doença reumatológica se manifesta de uma forma diferente no paciente diferente. Então a gente precisa mostrar isso para o paciente. Falar, olha, a gente tem todas essas possibilidades, mas para você nesse momento, essa é a melhor. Por isso, por isso, por isso. Porque como os pacientes se informam bem, você também tem que estar embasado no que você está falando. E o paciente, você tem que. O paciente tem que acreditar em você, né? Você É o tem mais difícil. que é o mais difícil, porque às vezes o vizinho tem a mesma doença, ou o parente do vizinho, não, e assim, existem muitos outros médicos que às vezes dão opinião também. Ah, para mim, assim, o colega que fala assim, que já aconteceu, esse remédio vai te matar. Gente, o paciente, ele volta no seu consultório e fala assim, o doutor falou que esse remédio vai me matar. E eu fui ler a bula. Gente, se a gente for ler bula de qualquer remédio, a gente não toma nenhum. Nem de Né? pirona, Nem de- A bula muito de menos de pirona pirona. é assustadora. Então, eu acho que é isso. Existem muitos tratamentos, mas cada paciente é único. E cabe a nós, com a nossa formação, com o nosso conhecimento, mostrar isso para o paciente, né? E falar, ó, eu entendo o que você tem e agora nós vamos partir daqui. E eu acho que a decisão compartilhada que a gente sempre fala, né? Tem tudo isso. Até na nossa formação, a gente tem aulas de comunicação, né? Exatamente para criar esse vínculo com o paciente, que eu acho que é o mais difícil. O médico pode ser o melhor do mundo, só que se ele não tiver o vínculo, o, o paciente não adere ao tratamento, que é o mais importante. Exatamente. Dentro do paciente que já tem uma doença reumatológica, dentro de uma pessoa que, vamos analisar o quadro clínico de uma pessoa que está sem gestar e de uma pessoa que está gestando. Dá para essa pessoa ter uma qualidade de vida boa ou até desenvolver uma gestação assim adequada, vir a ter um bebê saudável?
como é que funciona isso? Ou se tem alguns hábitos mesmo que a pessoa pode exercer na rotina dela que melhora a qualidade de vida? Eu vou falar primeiro, que aí depois Sim. eu vou passar a paciente para ela. Então, assim, o que eu sempre falo para as minhas pacientes. Então, todas elas são pacientes jovens, em idade fértil e que têm a fertilidade normal. As doenças reumatológicas, elas não afetam a fertilidade. Talvez algumas medicações, sim. Mas vamos falar daquela paciente que é jovem, que vai iniciar um tratamento. Então, sempre eu pergunto para minha paciente: você deseja engravidar? Sim. Agora, mais próximo ou mais para frente? Porque isso para mim é importante para decidir o que nós vamos tratar. A paciente que tem uma doença reumatológica, mesmo o lúpus, que é muito grave, que a gente até estava conversando, ela pode engravidar. Só que tem que ser tudo muito planejado. Às vezes eu costumo brincar, porque sempre vai a esposa com o marido, aí eu falo: ó, eu tenho que saber antes dele que você quer engravidar. Porque nós vamos organizar tudo para você ter uma gestação tranquila. Eu até agora, eu não tive pacientes, graças a Deus, que tiveram problemas na gestação. São gestações mais complicadas, mas não tive perda, pacientes que chegaram a termo, outras até não, mas assim, chegaram no pré-termo, mas assim, que foi mais tranquilo do que a gente imaginava. Então, uma vez que o paciente decide, eu vou engravidar, eu quero engravidar, mais próximo, então existem medicamentos que eu não prescrevo, que a gente tem que parar com meses de antecedência. Existem medicamentos que eu vou prescrever com mais cautela e aí eu vou passar para o obstetra. O grande problema que a gente enfrentava até algum tempo, e agora está melhorando, é que o obstetra chegava e tirava nossos medicamentos. Aí, além da gestação, ainda ficava sem remédio. Aí não tinha jeito. Mas hoje, eu acho que, eu não sei o que mudou na faculdade, na especialização, que não está acontecendo isso mais. Então, eu fiz o diagnóstico, o paciente quer engravidar, tem pacientes que eu já mando para o alto risco antes de engravidar. Eu falo, vai e já começa a acompanhar, que na hora que seu exame der positivo, eles já têm o que fazer com você. É. Graças a Deus, nós tivemos uma melhora muito grande de medicações para controle nos últimos anos. Então, realmente, a gente tinha poucas opções terapêuticas, né, há alguns anos, e algumas delas realmente eram contraindicadas durante a gestação por vários riscos, aborto, malformações. Então, realmente, chegava, o primeiro passo do obstetra era retirar por medo dessas complicações iniciais, né? Hoje não, hoje elas já conseguem usar imunossupressores que são seguros durante a gestação. Geralmente, quando ela faz um bom acompanhamento pré-concepcional, elas já chegam em doses baixas dessas medicações que as tornam ainda mais irrelevantes ali durante a gestação, para a gente pensar em mal-estar do bebezinho e da mãe. E aí a gente consegue acompanhar com toda segurança. É claro que os bebezinhos de mães de doenças reumatológicas, vamos supor, lúpus, outras condições que usam imunossupressores, a gente precisa fazer alguns exames a mais, a gente precisa ficar atento a alguns sintomas. São mães que precisam usar medicações a mais, muitas vezes elas precisam ficar anticoaguladas, ou então usar outras medicações um pouquinho diferentes do pré-natal que a gente geralmente segue ali de uma forma mais habitual, porém são mães que têm bons desfechos. Como é a minha área, eu vejo muito desfecho ainda desfavorável em pacientes graves, porém são aquelas pacientes que não fizeram esse pré-concepcional. As pacientes, quando elas não chegam bem cuidadas da parte reumatológica, são pacientes com risco maior de instabilizar ao longo da gestação, porque ela chega com os órgãos todos ali afetados e que a gestação é uma sobrecarga para qualquer mulher. Nenhuma mulher, mesmo sendo saudável, fica durante a gestação com o mesmo organismo. O organismo dela tem sobrecargas que são inerentes da gestação, que são alterações fisiológicas da gestação. Porém, se aquele órgão não estiver bem controlado inicialmente, ele vai ter uma demanda muito maior, ele vai sofrer de uma forma mais grave do que uma paciente que não tem essa alteração. Então, a gente vê desfechos desfavoráveis ainda de pacientes que chegam com um mau controle. Graças a Deus, as pacientes que têm um segmento bom, elas chegam e têm uma gestação, gente, quase que eu falo de risco habitual, porque é uma gestação totalmente controlada. A gente consegue entregar bebês a termo, partos normais, gestações que levam bebês com peso normal, placenta normal,
tudo tranquilo até o final da gravidez, mesmo em uso de medicações reumatológicas. Hoje a gente está com uma época maravilhosa de seguir gestação. Eu acho que é exatamente isso. É chegar na gestação com a doença controlada. Eu Isso. sempre peço para as minhas pacientes pelo menos 6 meses de controle. É o Ó, 6 meses. Tem 6 meses que seus exames estão bons, que você está bem, que a gente diminuiu a medicação, que você não teve mais sintomas. Pronto, é agora que você pode engravidar. Eu falo desse jeito, é agora. E elas são férteis, porque elas são jovens, né? E Sim. elas engravidam assim. E eu tenho pacientes, por exemplo, que já fizeram até uso de ciclofosfamida, que assim, que falava, meu Deus, não vai ter jeito de engravidar. E que depois de um tempo conseguiram engravidar, com gestações assim, super tranquilas, sabe? Igual eu tô falando mesmo, as minhas pacientes não me deram trabalho durante a gestação. Tivemos problema, por exemplo, na época do Covid, que sumiu a hidroxicloroquina, e aí, assim, foi uma época um pouco mais tumultuada, mas assim, que também não tivemos grandes problemas. Se a paciente chega controladinha, gente, aí pro obstetra eu acho que E é o que eu sempre sucesso. falo, a gente, obstetra é uma caixinha de surpresa, né? Barriga de gestante, a gente nunca sabe o que que vai dar. Mas eu costumo brincar com as pacientes, é uma faca de dois gumes. A gente tem aquelas pacientes que realmente a gente fica bem em cima, porque elas podem ter uma piora ao longo da gestação, um certo descontrole. E nós temos as pacientes que melhoram, porque a gestação, às vezes aquelas pacientes que tiveram dificuldade de controlar a doença reumatológica a vida inteira, engravidam e ficam ótimas. Elas falam, mas o que que é isso? O que que aconteceu? Eu falo, a gestação é um estágio imunossupressor. A paciente grávida, ela é imunossuprimida. Então, é a associação do imunossupressor fora a imunossupressão fisiológica da gestação. Então, as pacientes, 50% delas melhoram do quadro reumatológico, as pacientes ficam bem. Então, as pacientes, assim, às vezes, que têm doenças difíceis de controlar, falam, nossa, como eu melhorei na gestação, não tive nenhum quadro de exacerbação. Eu falo, é a milagrosa gestação, né? Na teoria, a gente diz assim, a artrite reumatoide normalmente melhora na gestação. Muito. E o lúpus pode piorar. Uma coisa que eu sempre falo para minhas pacientes, principalmente as lúpicas, é que toda gestação de uma paciente com lúpus é considerada uma gestação de risco. Porque pode ser que dê tudo certo, mas pode ser que não dê e que a gente precise de um tratamento mais Intensivo. agressivo durante a gestação. Então, assim, mas eu sempre digo, é uma gestação de risco, embora você esteja bem. Eu tenho uma paciente lúpica, uma fofa, que a gestação dela foi tão linda, tão perfeita, que eu falei assim, pode arrumar outro. Eu falo desse jeito. Foi lindo! Eu sempre sabe? falo isso quando elas vão bem. Eu falo, nossa, lindo. você tem que viver grávida. Você pode arrumar um atrás do outro. E assim, então, fazendo tudo certinho, controladinho. Agora, eu já tive pacientes que engravidaram no auge da doença. Eu tenho pacientes que já fizeram fertilização no auge da doença, aí tiveram vasculite, tiveram que tomar corticoide em dose alta. Então, assim, eu acho que tudo é conscientização. E é uma coisa que eu sempre falo, na primeira consulta, você quer engravidar em breve? Eu sempre pergunto, para poder a gente traçar um plano mesmo, né? Agora mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco da questão das grávidas. E as mulheres menopausadas? Aquelas mulheres que estão na fase dos 45, mais ou menos, que já não estão conseguindo mais produzir esses óvulos com efetividade. Vocês veem que essas mulheres elas têm algum tipo de repercussão sistêmica em relação a doenças autoimunes? Se elas são um público que às vezes fica mais poupado, ou se é um público que com o envelhecimento piora, digamos assim. Ó, como a gente sabe que tem a influência hormonal, então, pelo menos na teoria, que não é sempre assim, mas na teoria, as pacientes que estão no climatério ou pós-menopausa, elas teriam uma incidência menor de doenças autoimunes, tanto na criança, né, a menina, quanto a paciente idosa. Só que aí a gente já tem outros problemas, né? Que não são autoimunes, mas a gente já tem outros problemas. A gente tem que lembrar da osteoporose, a gente tem que lembrar dos sintomas do climatério, que às vezes mistura ali com a doença reumatológica, e aí será que isso é piora da doença reumatológica? Será que são esse climatério que tá afetando o paciente? Então, cada fase eu acho que tem aqueles sintomas que são próprios, né, dela. As pacientes perimenopausa e menopausadas, elas têm sintomas que são sintomas realmente psicológicos. A paciente, ela passa a ter insônia, ela passa a ter irritabilidade, ela pode passar a ter depressão.
Até por distorção de autoimagem, o corpo muda formato, os pacientes começam a não ter a mesma disposição que elas tinham antes. Às vezes as pacientes têm uma vida sexual mais ativa, começa a ter desconforto, isso afeta a autoestima, a relação com o parceiro. Então, todos esses sintomas começam a se misturar, às vezes com a doença autoimune que ela já tem, e aí sim, às vezes é hora de fazer diagnóstico também, porque às vezes a paciente durante uma vida ativa, ela não para sentir realmente os sintomas e aí fazer diagnóstico. Quando chega nessa fase que começa a ter os sintomas exacerbados pelos sintomas da menopausa, aí sim é hora de procurar. Então também aumenta um pouquinho a incidência de algumas doenças reumatológicas, porque a gente tem uns diagnósticos feitos nessa fase também. Mas a gente sabe que, com certeza, as questões psicológicas afetam muito o paciente e acabam desenvolvendo sintomas também mais graves e, às vezes, piorando os sintomas de doenças reumatológicas. Então, a gente é aquela coisa, a gente não sabe até onde vai um, onde terminou o outro, onde começou aquele outro. A gente sabe que é um período muito sensível na saúde feminina. Hoje, graças a Deus, está sendo cada vez mais visto, mais estudado e mais trabalhado em cima desse grupo de pacientes, porque antigamente elas eram muito negligenciadas. Quantas vezes a gente vê pessoas que talvez fossem pacientes ótimas para fazer reposição hormonal e foram mal orientadas, até mesmo pelos colegas ginecologistas, falando que às vezes favorecia câncer, e são pacientes hoje que sofrem, que têm osteoporoses graves, fraturas osteoporóticas. Então, hoje nós estamos com uma gama de tratamentos, com uma gama de diagnósticos que a gente tem muito a ganhar na saúde feminina. Então, mesmo pensando que vão ter sintomas, hoje nós temos caminhos de tratamento. O que antes a gente falava, é normal da idade, vai ter que aguentar isso um pouquinho mesmo. Daqui a pouco melhora, vai durar 5, 10 anos. Hoje não, hoje a paciente não precisa passar por isso 5, 10 anos. A gente consegue favorecer, ofertar tratamento, dar qualidade de vida. E isso é tudo, gente, conversa, orientação, acompanhamento conjunto, médicos que falam a mesma língua, que escutam aquela paciente nas suas queixas, para que a gente consiga traçar o melhor plano terapêutico para aquela paciente. A Nós estamos numa fibromialgia seria uma mais prevalente, não seria? Com o passar da idade? Não. Tem muitas jovens que têm. Tem. A gente pega muita É. paciente jovem e com doenças casadas. Às vezes endometriose com fibromialgia, depressão com fibromialgia. A gente tem muitas doenças casadas com a fibromialgia. E é de difícil diagnóstico fibromialgia, né? Porque aquela paciente é um diagnóstico de exclusão, inclusive, né? Então, mas você sabe que agora ele deixou de ser um diagnóstico de exclusão, porque agora tem vamos dizer assim, os sintomas, né? os critérios que estariam. E isso acaba confundindo muito, porque agora toda dor generalizada é fibro? Não, não é. A gente tem os critérios, né? E porque antes a gente falava, não, é de exclusão, se não é outra coisa, é fibro. Mas hoje o diagnóstico de fibro anda sendo uma coisa assim, eu não sei se por até falta de conhecimento, todo mundo que tem dor crônica tem fibromialgia? Não, a gente tem outras coisas, a gente tem um quadro depressivo, a gente tem o sedentarismo, a gente tem outras coisas, né? Entendi. Uma dúvida que eu fiquei mais cedo até estavam comentando, né, sobre a questão de gestação, como que funciona essa comunicação entre, por exemplo, você da reumatologia e você da gineco, o sistema de fluxo, por exemplo, assim, eu vou pegar essa paciente já tratada, e aí eu só vou dar continuidade no tratamento. Ou então você tem que conversar com ela ao longo da gestação, tem mudança, tipo, ela tá com 28 semanas, tá próximo do parto. Deixa eu ligar pra Aline aqui e ver o que que ela passa. Se ela vai mudar a medicação, vai diminuir, vai aumentar, vai ajustar a dose, se vai fazer alguma Depende muito do serviço em que essa paciente vai estar inserida. Se ela trabalha toda no particular, geralmente ela já tem os médicos de referência, esses médicos já se conhecem durante algum tempo para seguir aquela paciente. Então, geralmente pode ser por sistema de relatório. Hoje em dia nós temos o WhatsApp de colegas em que a gente às vezes faz discussão dos casos. A gente fala, olha, aquela paciente assim, 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 que acompanha com você, ela tá sentindo isso de diferente, a gente acha que deu uma manifestada na doença, a gente fez uma proteinúria, agora a proteinúria deu muito alta, a gente tem que melhorar esse rim dessa paciente, tá manifestando esse lúpus, tá pior. A gente vai encaminhar para reumato. Por alguma via, mais fácil, geralmente, quando é o sistema privado, que a paciente já tem os médicos de referência dela.
Quando nós estamos inseridos no SUS, a gente faz tudo pela via de referência e contra-referência. Então, eu vou mandar essa paciente para o sistema, então eu faço uma referência dessa paciente, coloco que eu necessito de um atendimento de um reumatologista, mas muitas vezes eu não vou saber qual reumatologista vai atender essa paciente se nós tivermos mais de um na rede de saúde daquele município. Então, é um profissional raro, reumatologista não é um médico que a gente encontra com certa facilidade, e aqui no sistema de saúde que também não é diferente, principalmente em se tratando de SUS. Então, se tem só um reumato e a gente acaba conseguindo falar, a gente manda sistema de relatório, por escrito mesmo, esse relatório é inserido no sistema de saúde, esse paciente é encaminhado segundo as vagas que nós temos disponíveis dentro do prazo que a gente coloca, ou prioridade, ou se a gente tem tempo de esperar um pouquinho. Se por acaso uma paciente muito grave, que instabilizou realmente, que está em risco naquele momento, a gente manda para internação hospitalar e lá no hospital vão ter os médicos clínicos que talvez tenha algum reumatologista que consegue dar um segmento naquela paciente intra-hospitalar. Pelo SUS é um pouco mais difícil fazer contato tete a tete, profissional com profissional. Mas aí, por via de relatório e por prontuários, hoje tudo informatizado, né? Ele atendeu o paciente lá no consultório dele, ele tem acesso aos atendimentos todos daquela paciente no SUS. Então, ele consegue ver o que a gente pensou, as condutas que nós tomamos, o que a gente fez. É um pouquinho mais demorado pelo SUS, porque a gente depende de vagas, mas funciona também. Aqui no município a gente faz bastante. E quando eu faço um diagnóstico e a gente já conversou sobre essa questão de gestação, a paciente engravidou, eu já faço um relatório, já digo, tal medicação precisa manter, na semana tal tem que parar. Então, assim, eu já faço relatório, não pode vacinar o bebê. Ai, é ótimo. Então, eu já faço aquilo, eu falo para o paciente, sabe? Eu falei, você leva isso aqui, onde você for, você leva isso aqui. Você tira foto, leva no celular, põe no celular do marido e vai ser sempre assim. Se for minha paciente, vai estar grampeado no cartão. Hora de chegar no Então, hospital. é mais ou menos assim que eu costumo fazer. No particular, acaba sendo mais fácil, porque acaba que a gente tem contato com os colegas, né? E no SUS realmente tem que ser via referência e contra-referência, mas às vezes eu dou uma burlada assim no sistema e marco, sabe? Para paciente ir outro dia que eu estou lá, porque eu estou na faculdade, eu não sou do SUS, eu atendo pelo SUS pela faculdade, então acaba que eu faço isso, mas não é o correto, mas para ajudar o paciente. Às vezes a gente faz isso. A gente conhece o profissional, o colega que atende no SUS também. A gente fala, nossa, tô com uma paciente assim, assim, assim. Eu não posso marcar ela no dia do seu ambulatório, do seu próximo ambulatório. Aí eles liberam, aí ali via portaria mesmo, as meninas de marcarem aquela paciente. Mas isso, assim, em casos muito, muito, muito exclusivos, porque acaba que também são todos os pacientes que precisam, né? A gente classificar qual que precisa mais é complicado para a gente também. Aquelas pacientes realmente que a gente vê que tem uma necessidade de prioridade bem importante. Em relação à questão de preconceito, existe muito preconceito, tipo, tanto em questão dos profissionais, quanto em relação da sociedade, em relação a doenças autoimunes, ou às vezes em relação a uma gestante que tem uma doença autoimune? O que eu vejo mais? Gestantes são pacientes que às vezes têm uma necessidade maior de atestados médicos. E até um desejo. Muitas pacientes, elas sentem desconforto, né? A gente tem barriga, alteração de postura, ganho de peso, desconforto para respirar. Algumas, às vezes, trabalham em trabalhos braçais. Então, a gente vê que existe uma necessidade e, às vezes, um desejo maior das pacientes em se manterem afastadas. Então, o que a gente tem de mais importante que eu observo nos meus ambulatórios é assédio moral no trabalho, questão de colegas mesmo com comentários para essa gestante, não direcionada à doença autoimune, porém as queixas que aquela doença traz, às vezes exacerbada. Uma paciente que tem uma espondilite anquilosante, quando ela ganha 10, 12, 13 quilos durante uma gestação, num curto espaço de tempo, ela vai ter uma queixa de dor um pouco maior. Uma paciente com artrite reumatoide, às vezes vai ter mais queixas dolorosas também. Então, é aquela paciente que tem muitas queixas e às vezes é mal compreendida, porque as pessoas, elas estão olhando só uma grávida. Às vezes a doença autoimune, ela não tem estigmas. Ela não se apresenta de formas estigmatizantes, de forma que a pessoa aparece e conta que tem. Então, acaba que
que as pacientes elas se tornam um pouco mais queixosas e acaba sendo quem leva a culpa é a gestação, né? Não é sempre a doença autoimune. Eu acho que é isso mesmo. Antes tinha, Isaac, mas isso num passado distante, aquela ideia que era contagioso, sabe? Mas na verdade não é porque era contagioso, é porque como tá relacionado à genética, então não é porque seu primo tem Você que você tem que você também. pegou dele, né? Mas está relacionado à genética. Então, assim, quando eu comecei com a reumatologia, tinha isso. Aí eu vou passar isso para alguém? Hum, Não, não é transmissível, né? Alguém da sua família pode ter, porque está relacionado ao HLA, está relacionado à genética, mas era isso. E tem essa questão de doença autoimune, às vezes no trabalho, é isso daí, né? Que às vezes os próprios colegas, mas você falta demais, você reclama demais. É isso. Agora, para encerrar, eu queria saber uma opinião sincera de vocês. O que que vocês acham que tinha que ser feito para essas pacientes para que melhorasse a qualidade de vida delas? Ou se vocês acham que do jeito que tá, elas já estão sendo atendidas de forma integral? Isaac, o sistema de saúde, a gente sempre vai querer mais, porque a gente, enquanto profissional, a gente quer ofertar tudo, porque a gente estuda, a gente vê benefício com coisas que talvez a gente não tenha à mão a todo momento. Mas a gente quer proporcionar para nossa paciente o que ela pode ter de melhor e que possa melhorar a qualidade de vida dela. Hum. O que que eu acho mais difícil hoje em se tratando de saúde pública? É difícil a gente conseguir uma hidroterapia para uma paciente, atividades físicas em geral. Pilates ainda é uma atividade cara, natação é uma atividade cara, não é disponível com facilidade. A gente às vezes tem ligados a sistemas de ensino, né? Faculdades, outras coisas. Mas ter um espaço do SUS em que as pacientes podem ir fazer uma atividade física, com profissionais capacitados para acompanhá-las, ou ter um espaço realmente disponível porque nossas pacientes são pacientes que precisam ter profissionais capacitados para orientar. Não é uma atividade que uma pessoa rígida faz, que uma pessoa que tem limitações, às vezes, em articulações, musculares, vai poder fazer da mesma forma. Hoje, isso no SUS é praticamente impossível. Quando a gente consegue, é relacionado a academicismo, geralmente a faculdade. Então, realmente, atividade física é muito difícil. Alimentação, que a gente já sabe hoje da influência da nutrição sobre doenças, sobre o progredir das doenças, é difícil. A gente mora num país subdesenvolvido, a nossa alimentação é muito pobre, as condições financeiras para ter acesso à boa alimentação é difícil. Às vezes eu tenho pacientes diabéticas que moram em zona rural, elas não vão comer alface, elas não comem tomate, elas não comem isso. Elas comem batata, elas comem mandioca, elas comem cenoura, elas não têm acesso a quase fruta nenhuma porque perde muito fácil. Quando elas vêm para levar, não compensa, porque dentro de 2, 3 dias elas vão perder. Então é difícil uma dieta adequada. Então eu acho que hoje o básico é o mais difícil no SUS, porque profissionais a gente vê que está formando cada dia mais. Todo mundo quer fazer o bem para as pacientes, então tem formado bons profissionais. A gente vê falar muito de que se formam maus profissionais, mas formam muitos bons. Tem muito profissional aí se especializando. Quantos especialistas nós temos saindo bem formados hoje também? Então, acesso à saúde, as pacientes têm. Isso é um dever do Estado. Então, as prefeituras cumprem, o Estado cumpre. O difícil hoje, eu acho que de tudo, o mais difícil é o básico e medicações. Medicações de boa qualidade. Mas olha, a medicação, por exemplo, para as doenças autoimunes, era isso que eu ia falar. Eu concordo demais com você, que é assim, atividade física, né? Os pacientes precisam de fazer. As medicações mais caras, a gente hoje Isso. consegue pelo SUS, né? Via Secretaria Gerência. Estadual de Saúde, a gente consegue. Então, as mais caras a gente consegue. Então, a gente consegue imunossupressores. Só que assim, aí os básicos, né? Que seriam os de longo. A gente já não tem tanto acesso. Mas eu acho que tá melhor de medicamento do que de exercício, também. melhor do que dieta, Psicólogo. psicólogo, sabe? Às vezes a gente não consegue, ou às vezes até consegue, mas vai lá, faz, sei lá, Consulta de 5 minutos. e aí já vai embora. Então eu acho que é muito que você falou mesmo. Exercício físico de qualidade. E às vezes, é que a gente estava conversando antes, eu acho que quando o paciente vai
lutar por algum direito, eu acho que deveria lutar por isso. Lutar pelo direito de ter exercício físico de qualidade, lutar pelo direito de ter uma medicação de qualidade, Uhum. sabe? Qualidade de vida em si, né? É. Que as pessoas olham muito pequenos detalhes, mas o todo ninguém vê. O básico, às vezes, fica esquecido porque nós estamos numa era que a medicina tem muita oferta de tudo, né? Tratamentos, exames, profissionais, a gente tem muita oferta disso. Mas o básico, que deveria ser o mais bem feito possível, alimentação, atividade física, um bem-estar social, a questão da saúde psicológica, às vezes fica em segundo plano, porque às vezes a gente está tão preocupado em ofertar aquela medicina mesmo, aquela medicina intervencionista, que às vezes acaba que o básico fica Fica. esquecido. É difícil para nós hoje. E é o que os pacientes mais sentem falta e o que mais a gente sente também. E o que mais seria importante, né? Imagina uma gestante fazendo exercício físico adequado para o problema dela, usando a medicação que a gente consegue, seria o mundo ideal. Nossa, é meu sonho. Porque é o que a gente orienta na primeira consulta, porque a gente vem de uma cultura em que as gestantes foram orientadas que tinham que ficar de repouso, né? Perna para cima. E hoje a gente mudou completamente essa perspectiva. Hoje, quanto mais ativa, quanto mais a paciente se dedica, cuida daquela gestação, se alimenta bem, se mantém em atividade física, mais saudável é a gestação. São pouquíssimos casos em que a gente tem que colocar essa paciente numa certa restrição. Ai, seria o mundo ideal. O pessoal acha que gestação é uma patologia, mas é só uma fase da vida da mulher. Eu lembro que antigamente o pessoal falava assim, não, grávida tem que comer por 2. Gente, é tudo. Aí ganhava 30 quilos na gestação. Aí faz aquela a gestação com diabetes e piora muito o prognóstico. Tudo piora, gente. A gente tem chance de muito mais complicação na grávida que ganha um excesso de peso. E às vezes a paciente é uma paciente até ativa quando não está gestante, mas chega a gestação, tem tanta coisa para se preocupar. Quando eu era acadêmica, eu fiz um PIBIC. E o meu PIBIC foi exatamente isso, a percepção da alteração da qualidade de vida durante uma gestação de alto risco. E eu fui atrás das gestantes de alto risco, apliquei questionário, e o que a gente viu foi isso, o quanto era impactante na qualidade de vida delas, porque elas passavam uma gestação com tanto medo, com tantas outras preocupações, com tantas medicações para tomar, com internações, com tantas preocupações, que a qualidade de vida delas era péssima. E hoje o que a gente tenta fazer no alto risco é mudar isso. A gente quer quebrar esse paradigma e mostrar para a paciente, você pode continuar tendo a sua vida. Nós vamos cuidar da gestação, que é um período em que você está, mas vai passar, você tem que voltar para a sua vida saudável, ativa, cuidada, para você cuidar do neném. Que é o que você falou, uma gestação de alto risco, que é bem planejada, né? Que é bem cuidada, às vezes deixa de ser de alto risco, quase que com risco habitual que vocês dizem, né? Eu cuido de algumas gestantes que quando chegam, me arrepia. Eu falo, meu Deus, peguei uma paciente bomba. E é impressionante, porque a gente trabalha tanto em cima de orientação, que são pacientes que já chegam assim também tão amedrontadas, porque elas têm consciência, elas têm ciência que elas são grávidas graves, que elas elas aderem tanto ao tratamento, que a gestação é muito mais tranquila do que as de risco habitual. Eu passo assim, eu falo, olha para você ver o que a gente conseguiu nessa gestação. Elas falam, doutora, eu nunca imaginei. São gestantes obesas que pesam 180 quilos, que chegam ao final da gestação muito mais magras do que engravidaram, que nunca fizeram uma atividade física e começaram a fazer, nunca fizeram uma dieta e começaram a fazer, nunca tomou uma medicação de forma correta, nunca aderiu a nenhum tratamento e de repente adere porque tem medo da complicação. Eu sempre falei, eu não gostava. Um sonho da minha mãe era que eu fosse endócrino. Minha mãe, ai, ser endócrino é lindo, ser endócrino é ótimo. Você vai ali, avalia o paciente, conversa, pesa o paciente, examina e olha o exame, não tem plantão. E eu bicaio na obstetrícia. E foi o mundo da minha mãe ruiu naquele momento, né? Quando eu falei que eu ia ser obstetra. E aí, hoje, gente, a coisa que foi mais fácil da minha vida é orientar estilo de vida, olhar exame, diagnosticar diabética. Eu tinha tristeza de paciente diabético, porque eles não tinham adesão ao tratamento. Hoje, as minhas maiores
pacientes, assim, em número, em sucesso de tratamento, são as diabéticas, porque durante a gestação, uma paciente que nunca fez nada, elas querem fazer pelo bebê. Organizar a vida pelo Isso. filho e dar certo. E são, assim, mudanças completas de estilo de vida que a gente consegue. Então eu falo que a gestação é um momento que a gente tem, no momento mais sensível da vida de uma paciente, para mudar o risco e o percurso natural de muitas doenças. Então é onde a gente mais trabalha para que a gente consiga colocar aquela paciente nos eixos, para que é uma paciente de alto risco de desenvolver um diabetes tipo 2, que se ela fosse desenvolver aos 40, que ela desenvolva aos 60, com as mudanças de estilo de vida, que isso vai beneficiar ela lá na frente. Então é o momento melhor que a gente tem para trabalhar com essa paciente. Gente, muito obrigado mesmo. Foi incrível, foi uma troca de conhecimento aqui absurda. Vocês são muito boas, principalmente na área de cada um de vocês. É impressionante a forma como a gente vê que vocês têm realmente carinho pelos pacientes e carinho pela profissão de vocês mesmo. Eu imagino que os meninos também tenham achado ótimo, foi uma grande oportunidade de aprendizado. Agradeço muito pela presença de vocês tiveram que sair do serviço de vocês, ou às vezes deixar a casa de vocês com a família de vocês para poder vir cá. Então, eu agradeço muito mesmo a disponibilidade, a oportunidade de ter vocês aqui com a gente. Peço para que um dia vocês possam voltar aqui para conversar mais com a gente de novo. Muito obrigado, e imagino que a galera também achou muito interessante. E vocês querem deixar uma última mensagem, um abraço, dizer algumas palavras? Eu quero agradecer o convite. Eu adoro isso, viu, gente? Eu adoro. Eu acho que a gente passar informação é sempre muito útil, porque às vezes chega a pessoas que estão precisando ouvir e que às vezes não sabe aonde ir. Dizer para todo mundo que dor em mulher não é normal, não é, sabe? Não é porque é mulher que tem que sentir dor. E eu acho que às vezes as mulheres acham assim: ah, não, é porque eu trabalho muito, eu tenho dor. Não, não é. A dor é um sintoma, sabe? Então, se tem esse sintoma, que procure, né? Não espere depois que já está muito ruim para procurar, porque tudo no início é muito mais fácil. Então, assim, eu acho que eu adoro estar aqui para informar, sabe? E se alguém conhece, eu escutei isso, então já é legal também. Obrigada, estarei sempre pronta para vir quando precisarem, viu? Meninos, eu quero deixar meu agradecimento, dizer que não é o meu lugar de conforto, não é uma coisa que eu faço habitualmente, Instagram não é uma coisa em que eu faço esse tipo de coisa de forma rotineira. Agradeço o convite, a confiança, Pedro. Acredito que o público de vocês sejam muitos acadêmicos também, e eu falo que a docência sempre foi um sonho na minha vida. Quando eu fui convidada para dar aula no Unipam, foi a realização pessoal e profissional maior que eu tive. E eu falo hoje para os meninos que estão como vocês, como acadêmicos, que façam uma escolha segura, façam uma escolha inteligente. Nós estamos em tempos difíceis, nós estamos vendo cada dia mais uma questão médica sendo colocado dificuldades para a gente ser um bom profissional. Mas eu vou falar uma coisa para vocês e para todo mundo que assiste vocês: façam uma escolha de coração. A gente tem 1000 motivos para não escolher uma especialidade, mesmo que a gente se apaixone por ela. Obstetrícia sempre vai ser uma 8 ou 80, mas sempre vai ser uma dúvida na vida de muitos. E eu sempre falo, a gente não faz medicina pelo dinheiro que ela nos traz, é uma profissão que hoje não traz o dinheiro que já trouxe um dia. A medicina a gente tem que fazer porque o dinheiro não paga o que você faz pelos pacientes. Você ganha o seu dinheiro, você sai da sua casa para trabalhar, mas o dinheiro que você ganha, talvez, é muito difícil. Ele é muito difícil de ganhar, porque o que você faz, o que você trabalha, o que você atende, cada área tem sua dificuldade, seus desafios. Escolham de coração. Façam uma escolha segura, façam aquilo que vocês realmente se veem fazendo até os 90 anos de idade, porque a gente precisa fazer, tem gente que precisa do nosso atendimento, e façam aquilo que vocês vão fazer com amor o resto da vida de vocês. Uma coisa que vocês vão fazer realmente pelos pacientes, porque a gente vai cansar um dia, mas que a gente deixe um legado, que a gente faça aquilo que nos faz felizes, porque é difícil. A gente trabalhar, seja com qualquer coisa, não é fácil. Faça aquilo que encha o coração de vocês, que vocês saiam de casa com motivação, porque é o que eu faço hoje.
Hoje eu sou só obstetra, era um sonho na minha vida também. É o mais difícil da minha parte de formação. Eu só trabalho com pacientes doentes, com patologias prévias ou que desenvolveram alguma coisa. Mas isso me faz tão feliz, me faz tão completa. Eu sou tão feliz fazendo o que eu fiz, porque eu nunca tive uma segunda opção na minha faculdade. Eu sempre quis ser obstetra. Eu fiz medicina para ser obstetra. E eu fiz de todo o coração, mesmo sabendo de todos os desafios. E eu espero que vocês encontrem isso um dia na formação de vocês. Eu espero ver vocês lá na frente falando assim, com brilho nos olhos, da especialidade de vocês. Nem parece que ela não tá na zona de conforto dela, né? Nem parece. Fala assim, muito bem. Obrigada, Muito bem Lívia. mesmo. Mas então, gente, muito obrigado mesmo. Então, esse foi mais um Jornada Diagnóstica. Eu aguardo vocês no próximo. Espero que tenham gostado. Segue na descrição o arroba, os nossos arrobas, os das médicas também, para que vocês possam seguir elas, inclusive para mais informações, né, pertinentes, ou às vezes para entrar em contato, enfim. O arroba do Instagram do nosso podcast, né, arroba Jornada Diagnóstica, e também o arroba da nossa equipe, SolidXP, né? Solid Experience. E também peço para que vocês divulguem para mais pessoas, para quem vocês acreditam que sejam pertinentes, ou para pessoas que estejam com situações parecidas com iguais a gente comentou aqui, ou para pessoas que vocês acham que as informações que a gente comentou sejam pertinentes mesmo. Então, muito obrigado e vejo vocês no próximo Jornada Diagnóstica.